Olá, pessoal. Aqui é a professora Raquel Castiglione. Nós vamos falar agora sobre a última regulação renal, que é a regulação do equilíbrio ácido básico ou regulação do pH do fluido extracelular. O pH está diretamente relacionado com a concentração de hidrogênios livres em uma solução. Uma solução que tem uma concentração de hidrogênio igual a 10 elevado a menos 7 é considerada um pH neutro, um pH de 7. E uma solução que tem mais íons hidrogênio do que 10 a menos 7 é uma solução ácida, que tem um pH de 0 a 6,99. E uma solução básica possui menos íons hidrogênio do que 10 a menos 7. Então, vai de 7,01 a 14. A gente consegue relacionar o pH de uma solução com a quantidade dos íons hidrogênio presentes nessa solução. Os valores normais de pH do fluido extracelular variam entre 7,35 e 7,45. Então, na média, 7,4. Isso corresponde a uma concentração de aproximadamente 40 nanomol por litro de hidrogênio no fluido extracelular. Quando a gente olha dentro da nossa célula, o pH ele bate em 7, ou seja, uma concentração de hidrogênio de cerca de 100 nanomol por litro. Então, o nosso fluido extracelular ele é um pouco mais básico do que o fluido intracelular. Por que é interessante a gente manter o pH do fluido extracelular em um limite tão estreito? A concentração de hidrogênio fora da célula, ela atua diretamente na atividade de algumas enzimas, na permeabilidade de membrana e na concentração de íons tanto no fluido intra quanto no fluido extracelular. E como que a gente mantém esse balanço de ácidos no nosso organismo? A gente ingere cerca de 70 miliequivalentes de ácidos não carbônicos ao dia, através da nossa dieta. E a gente produz pela respiração cerca de 15 mil milimol de ácido carbônico. O rim é capaz de excretar cerca de 70 miliequivalentes de íon hidrogênio. Então, dessa forma, a gente consegue manter o balanço de ácidos no nosso organismo. A eliminação de ácidos tem que ser igual à ingestão e produção de ácidos. Então, a gente tem perda de ácido na nossa respiração através do CO2 e a gente tem perda de ácido pelo sistema renal. É interessante a gente notar que o nosso metabolismo é um metabolismo ácido. Então, a gente tem uma grande produção de moléculas ácidas através do metabolismo de proteínas, lipídios, de ácidos nucleicos. E esses ácidos eles têm que ser eliminados ou tamponados para que a gente não tenha excesso de ácido no organismo e não varie o pH do fluido extracelular. O tamponamento dos fluidos intra e extracelulares é feito através de soluções ou de moléculas tamponantes. Então, essas moléculas elas visam atenuar as variações nos valores de pH. Então, alguns íons de hidrogênio eles podem se combinar com uma base conjugada para formar um ácido, e desse modo, essa base conjugada ela consegue sumir com esse hidrogênio da solução. Como vocês podem reparar aqui nessa equação, essa é uma reação reversível. Então, o ácido ele pode doar hidrogênio para uma solução, ou esse hidrogênio pode se conjugar a uma base e formar um ácido dentro dessa solução. O principal sistema tamponante do nosso organismo é o tampão CO2 bicarbonato. Ele é responsável por 2/3 do tamponamento do nosso fluido extracelular, principalmente do nosso sangue, e a sua função primária é exatamente tamponar esses íons de hidrogênio que estão em excesso no nosso organismo. Então, como que a gente consegue produzir o ácido carbônico, que é quem vai gerar esse sistema tamponante para a gente? A gente produz ácido carbônico através da associação de gás carbônico com água, e o ácido carbônico ele é capaz de se dissociar em bicarbonato e hidrogênio. Então, se a gente somar essas duas equações, a gente corta esse ácido carbônico de cada lado. Então, a gente tem que o gás carbônico mais água é capaz de formar bicarbonato mais hidrogênio. O gás carbônico ele é liberado pelos pulmões, então o manejo dele é um manejo pulmonar. E o bicarbonato tem um manejo renal.
Existem alguns tampões, que são os tampões não bicarbonatos. Desses, o principal é a hemoglobina, responsável por tamponar 1/3 do hidrogênio em excesso no sangue. E outros tampões não bicarbonatos são proteínas, fosfato. O principal papel dos rins na manutenção do pH do fluido extracelular é a conservação de bicarbonato e excreção dos ácidos. Então, a reabsorção de bicarbonato está diretamente relacionada com a secreção de hidrogênio. A gente vai ver como que isso acontece ao longo dos túbulos renais. A principal reabsorção de bicarbonato se dá no túbulo proximal, seguida da alça espessa ascendente de Henle, e ela também ocorre no túbulo distal final e no ducto coletor. Então, esse é um esquema geral da reabsorção de bicarbonato. Nessa imagem, tanto na A quanto na B, a gente consegue ver as duas formas de geração do íon hidrogênio livre. A primeira, em A, é através da hidratação do CO2. Então, a reação do CO2 com água dentro da célula pela enzima anidrase carbônica gera ácido carbônico, que rapidamente vai se dissociar dentro da célula em hidrogênio e bicarbonato. E o hidrogênio também pode ser formado por dissociação de água dentro da célula. Então, a água pode se dissociar em hidrogênio e hidroxila. A hidroxila se combina com gás carbônico através de uma anidrase carbônica, que acelera essa reação e forma o bicarbonato. Então, nessas duas imagens, a gente pode ver que o íon hidrogênio formado dentro da célula, ele é secretado para a luz do túbulo renal, e o bicarbonato formado, ele vai ser reabsorvido para o interstício e posteriormente, para o nosso sangue. E uma vez na luz tubular, esse hidrogênio que está sendo secretado, ele vai reagir com o bicarbonato que foi filtrado. Lembrando que a gente tem, pelo fato do bicarbonato ser o principal tamponante do nosso sangue, a gente tem bicarbonato em excesso no nosso sangue. Então, esse bicarbonato ele é filtrado, cai na luz tubular, vai reagir com esse hidrogênio que está sendo secretado, formar ácido carbônico, e novamente, através de uma anidrase carbônica, esse ácido carbônico vai se dissociar em água e CO2. A água e o CO2 eles se difundem para dentro da célula. O CO2 é um gás, então ele passa através da membrana, e a água ela pode ser reabsorvida tanto passivamente quanto pela via transcelular através de aquaporinas, e essa reação acontece novamente. Então, a gente diz que para cada bicarbonato reabsorvido, a gente tem um hidrogênio secretado. Então, por isso, a principal forma de eliminar ácido na urina é reabsorvendo o bicarbonato. É interessante a gente reparar que o bicarbonato que está sendo reabsorvido não é o mesmo bicarbonato que foi filtrado. Então, esse bicarbonato é um bicarbonato novo, um bicarbonato que está sendo gerado dentro da célula. Então, a gente diz que é uma reabsorção indireta desse bicarbonato. No ducto coletor, por que eu destaquei ele? A gente pode ver que as reações são as mesmas, só que a gente tem dois tipos de células intercalares, a alfa e a beta. E eu mostrei para vocês que elas têm propriedades diferentes. A célula intercalar alfa, ela é responsável pela secreção de hidrogênio e reabsorção de bicarbonato. Já a célula intercalar beta tem os transportadores invertidos na membrana. Então, ela é responsável pela reabsorção de hidrogênio e pela secreção de bicarbonato. Aqui eu vou chamar atenção para essa ATPase, que é a hidrogênio potássio ATPase. Essa ATPase ela troca hidrogênio por íon potássio. Então, quando a gente tem perda de hidrogênio, secreção de hidrogênio através desse transportador, a gente tem reabsorção de potássio. Então, a gente pode ter redução na quantidade de potássio perdida na urina com a atividade desse transportador. Como quase todo bicarbonato que está sendo filtrado, ele vai ser reabsorvido indiretamente pelos rins, significa que esse bicarbonato ele não está disponível para tamponar esse hidrogênio em excesso. Então, como que a gente pode tamponar esse hidrogênio? Através de outras moléculas, como, por exemplo, o fosfato, que é o principal tampão urinário. Então, o hidrogênio que está livre na luz tubular, ele vai se unir a moléculas de fosfato, de forma que a gente excreta menos de 1% de hidrogênio em sua forma livre. Então, como que isso acontece? Durante a filtração glomerular, a gente tem filtração do íon sódio.
e a gente também tem filtração do íon fosfato. Então, o sódio ele pode se conjugar ao fosfato, formando fosfato disódico. E uma vez que esse fosfato disódico encontra um hidrogênio livre na solução, esse hidrogênio pode ser trocado com uma molécula de sódio. Então, o hidrogênio entra na molécula, formando fosfato de sódio, e uma molécula de sódio ela vai ser liberada. Isso é importante porque a gente tem tamponamento desse hidrogênio livre, ele vai ser perdido na urina, e ao mesmo tempo conservação do íon sódio, que vai ser reabsorvido na célula tubular. Lembrando que o sódio é o nosso principal cátion do fluido extracelular, então é importante que ele seja conservado no nosso organismo. Uma outra forma da gente tamponar o hidrogênio livre na luz tubular é através da produção de amônia. Então, a amônia ela é produzida através do metabolismo da glutamina, que é um aminoácido. Essa produção ela acontece principalmente no túbulo proximal, lembrando que a glutamina entra na célula do túbulo proximal juntamente com o sódio, naquele cotransporte sódio-aminoácidos que a gente viu na aula de transporte tubular. E uma vez dentro da célula renal, a glutamina vai ser metabolizada e vai gerar alfa-cetoglutarato, o que produz bicarbonato, e também vai gerar amônia. Como que acontece a produção de amônia? A amônia é o NH3. O NH4+ é o íon amônio. Então, o íon amônio nada mais é do que a união de uma molécula de amônia com a molécula de hidrogênio. Então, quem tampona o íon hidrogênio é a amônia, formando um íon de amônio. Então, o íon de amônio é mais uma forma da gente eliminar hidrogênio de forma indireta na nossa urina. Quais são as vantagens da excreção de sais de amônio ao invés de sais de fosfato? Metabolicamente é menos dispendiosa a formação de sais de amônio do que a de fosfato. E a síntese hepática da glutamina, que é o precursor da amônia, envolve 1 ATP por molécula. Além disso, para a gente utilizar a glutamina na célula renal, a gente não gasta energia. Então, energeticamente, é menos dispendioso para o nosso organismo produzir sais de amônio do que sais de fosfato. Então, em condições normais, todo hidrogênio que é adicionado no nosso organismo, ele tem que ser excretado para a gente manter o balanço global de hidrogênio e não alterar o pH do fluido extracelular. Isso acontece principalmente pela reabsorção de bicarbonato, que é o processo que leva à acidificação urinária por perda de hidrogênio na urina, e excreção de amônio e acidez titulável. A acidez titulável é responsável somente por 2 a 3% da secreção total de íons de hidrogênio pelo epitélio tubular, sendo que a principal forma de secreção de hidrogênio pelo epitélio tubular é a reabsorção de bicarbonato. Existem algumas situações que podem ocasionar um distúrbio desse equilíbrio ácido-básico. A acidose acontece quando o pH do nosso sangue está abaixo da normalidade, ou seja, abaixo de 7,37. E a alcalose quando ele está acima de 7,45. Tanto a acidose quanto a alcalose, elas podem ter origem respiratória ou metabólica. Respiratória quando a alteração primária é na pressão de CO2. E metabólica quando a alteração primária é na concentração de bicarbonato. Ou seja, é uma alteração renal. Então, na acidose metabólica, o que acontece? Se é uma acidose, o pH está diminuído. Se ela é metabólica, então a alteração primária é na concentração de bicarbonato. Então, como a concentração de bicarbonato está diminuída, o nosso pH está diminuído também. Isso faz sentido. Uma vez que a gente tem menos bicarbonato no nosso fluido extracelular, a gente tem mais hidrogênios livres. Isso significa que o nosso pH fica mais ácido, ou seja, tem valores menores. Lembrando que o pH ácido é de 0 a 7 e o básico é de 7 a 14, sendo 7 o pH neutro. As causas mais comuns da acidose metabólica são a adição de ácidos não voláteis ao nosso corpo, por exemplo, na cetoacidose diabética ou na produção intensa de ácido lático durante a atividade física, ingestão excessiva de ácidos, a própria insuficiência renal na excreção de ácido ou reabsorção de bicarbonato e a perda de bases, por exemplo, durante um episódio de diarreia. Então, a gente tem uma perda muito grande de bicarbonato nas fezes. Então, em episódios de diarreia, a gente pode
diminuir a quantidade de bicarbonato no fluido extracelular. Então, como que a gente vai compensar essa acidose metabólica? Existem duas formas de a gente realizar essa compensação. Uma compensação respiratória e uma compensação renal. A compensação respiratória, ela é sempre mais rápida do que a compensação renal. Então, o sistema respiratório, ele leva de minutos a horas para fazer o ajuste do equilíbrio ácido-básico, enquanto o rim leva de horas a dias para realizar esse ajuste. Se a gente for pensar pela via metabólica, se a concentração de bicarbonato está diminuída e por isso o pH está ácido, o que tem que acontecer? Tem que aumentar a concentração de bicarbonato no fluido extracelular. Então, os rins eles têm que aumentar a reabsorção de bicarbonato e aumentar também a excreção de ácidos provenientes do nosso metabolismo que estejam na luz tubular. Isso inclui também aumentar a excreção de íon amônio. A compensação respiratória, a gente tem que ver a pressão de CO2 no nosso organismo. Se eu tenho um pH ácido, ou seja, baixo, o que eu tenho que fazer com esse pH? Eu tenho que aumentá-lo. Então, o que eu tenho que fazer com o CO2 para que esse pH aumente? Eu tenho que reduzir a pressão de CO2. Então, se eu diminuir a pressão de CO2, o pH vai aumentar por essa relação matemática. Como que eu diminuo a pressão de CO2 do nosso organismo? Eu tenho que fazer com que mais CO2 seja liberado para o ambiente. Então, a redução do pH estimula o nosso centro respiratório, o que vai aumentar a frequência respiratória, ou seja, a gente vai hiperventilar, e com isso a gente vai aumentar a eliminação de CO2 e a pressão de CO2 no fluido extracelular vai diminuir. Numa alcalose metabólica acontece o contrário, o pH está aumentado porque a gente tem um aumento da concentração de bicarbonato no nosso sangue. As causas mais comuns são a perda de ácido não volátil, por exemplo, ácido clorídrico no vômito, redução da concentração de volume, então uma hemorragia pode levar a uma alcalose metabólica, e a adição de bases não voláteis, por exemplo, com ingestão de antiácidos. Como que a gente pode compensar essa alcalose metabólica? Da mesma forma que a acidose, a gente pode compensar de forma metabólica ou de forma respiratória. Metabolicamente, o que a gente tem que fazer é reduzir a concentração de bicarbonato no nosso sangue. Então, a gente vai aumentar a excreção de bicarbonato, reduzindo a sua reabsorção, e diminuir a excreção de ácidos e de amônio. A compensação respiratória, para o pH reduzir, a gente vai ter que aumentar a pressão de CO2 dentro do nosso organismo. Como que a gente aumenta a pressão de CO2? Diminuindo a frequência respiratória. Então, o aumento do pH na alcalose metabólica inibe o centro respiratório, o que diminui a frequência respiratória, o indivíduo hipoventila, isso aumenta a pressão de CO2 no sangue, o que vai reduzir o pH. Em relação às causas respiratórias, na acidose respiratória, o problema primário é a pressão de CO2 no nosso fluido extracelular. Então, como é uma acidose, o pH está diminuído, o que quer dizer que a pressão de CO2 está aumentada. As causas mais comuns são danos no tecido pulmonar, como, por exemplo, tuberculose, algum impedimento da troca gasosa alveolar correta, por exemplo, um edema pulmonar, paralisia dos músculos respiratórios, dificultando a liberação desse CO2, a compressão do pulmão e a liberação desse CO2 pelo sistema respiratório, insuficiência respiratória e redução da mobilidade da caixa torácica. Como que a gente compensa uma acidose respiratória? Da mesma forma que a gente compensa uma acidose metabólica. Então, a gente tem que diminuir a pressão de CO2, então o indivíduo teria que hiperventilar, ou a gente pode aumentar a reabsorção de bicarbonato pelo néfron e aumentar a excreção de ácidos e de íon amônio.
O que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte: se o indivíduo ele tem um problema respiratório, por exemplo, um edema respiratório, dificilmente ele vai conseguir compensar essa acidose respiratória através de uma hiperventilação, porque o que está comprometido nesse indivíduo é exatamente o pulmão. Então, a compensação primária dele vai ser renal. Assim como o indivíduo que tem um problema renal, a compensação primária dele de qualquer distúrbio ácido básico vai ser respiratória. Por outro lado, a alcalose respiratória ocorre quando a gente tem uma diminuição da pressão de CO2 no fluido extracelular, o que leva ao aumento do pH, e as causas mais comuns são aumento na troca gasosa pulmonar, normalmente quando a gente aumenta a frequência respiratória por estímulo do centro respiratório. Exemplos que isso acontece: quando a gente está em altitude, que a gente faz mais movimentos respiratórios, né, para a gente conseguir captar mais oxigênio do ambiente, distúrbios do sistema nervoso central, algumas drogas que agem no sistema nervoso central aumentando a frequência respiratória, e episódios de ansiedade. Então, isso é muito comum em indivíduos, por exemplo, que têm crise de ansiedade, síndrome do pânico. Então, a gente vê que quando eles estão tendo um episódio, uma crise, eles aumentam a frequência respiratória e pode haver uma alcalose respiratória momentânea por conta disso. E como que a gente compensa uma alcalose respiratória? Metabolicamente, a gente vai ter que diminuir a reabsorção de bicarbonato pelo néfron para que esse pH diminua e diminuir a excreção de ácidos e de íon amônio. Pensando na compensação pulmonar, a gente vai ter que ter um aumento da pressão de CO2, ou seja, o indivíduo vai ter que hipoventilar. Nesse caso, é mais fácil, às vezes, a gente imaginar uma compensação respiratória. Por exemplo, o indivíduo está tendo uma crise de ansiedade e ele consegue se acalmar, diminuir a frequência respiratória e, com isso, a pressão de CO2 no fluido extracelular vai aumentar e ele vai normalizar o pH do fluido extracelular. Lembrando para vocês que a compensação respiratória ela é mais rápida do que a compensação renal. Então, a gente tem que o equilíbrio ácido básico do nosso organismo depende dos tampões intra- e extracelulares, do funcionamento correto dos pulmões e do funcionamento correto dos rins. Isso envolve reabsorção de bicarbonato e secreção de ácidos, moléculas de hidrogênio e moléculas de íon amônio. Então, assim a gente encerra as nossas aulas de fisiologia renal. Espero que vocês tenham entendido a matéria, espero que vocês tenham gostado de fisiologia renal. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem em termos de dúvida, de sugestões. No primeiro slide tem o meu e-mail e vocês conseguem falar comigo através da plataforma também.